Nesse vídeo eu quero trazer uma reflexão sobre perfeccionismo que mudou muito como eu enxergo finalizar projetos. E eu quero contar meio que o probleminha que eu tô enfrentando agora, esse desafio que eu tô enfrentando atualmente no projeto que eu tô trabalhando, e como eu tô lidando com isso, porque eu acho que isso talvez possa te ajudar a finalizar projetos de uma forma mais tranquila, de uma forma menos cheia de pressão, que normalmente é o que a gente sente quando a gente vai botar o ponto final num projeto. Atualmente eu tô trabalhando no projeto de um livro do Tira do Papel. Vai ser um livro ilustrado, com texto, e eu tô bastante animado pra colocar ele no mundo, mas ao mesmo tempo, quando a gente vai colocar no mundo um projeto nosso, que é finito, entre aspas, a gente adiciona muito mais pressão na hora de colocar um ponto final. O que eu tô chamando de um projeto finito? Quando eu falo, por exemplo, de um livro, ele vai ter um momento muito específico em que ele vai ser impresso, ele vai vir pro mundo. Mas quando eu falo de criar pro YouTube, criar pro Instagram, criar para redes sociais, eu tô falando de um projeto mais infinito, digamos. É um projeto que eu comecei há tanto tempo e que potencialmente vai durar até eu parar de trabalhar. Então acho que essa é uma coisa que é interessante de manter em mente. Quando eu olho o meu projeto de Instagram, quando eu olho pro YouTube, eu sinto que eu sou uma pessoa menos perfeccionista do que o meu projeto de livro, que vai ser uma coisa que vai ter uma data específica para ir pro mundo. Que ela vai pro mundo e no dia seguinte eu vou pensar, putz, isso aqui podia ter ficado melhor. Putz, isso aqui tá impresso, mas eu podia ter feito aquela outra coisa. Nossa, eu tive essa outra ideia, podia ter ficado muito melhor. Então eu acho que quando se trata de projetos finitos, projetos que têm esse momento em que eles vão pro mundo e é isso aí, a gente enfrenta um grande dilema criativo que é o seguinte: se a gente fosse fazer um gráfico do nosso conhecimento sobre aquele assunto, das nossas habilidades, falando sobre aquela coisa ou criando aquela coisa, e tempo, nós provavelmente vamos chegar à conclusão de que, cara, independente do momento em que eu colocar esse livro no mundo, ou seja lá o que for que você estiver criando no mundo, no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, eu vou saber mais sobre aquele assunto, eu vou dominar mais aquela técnica, e eu acredito que esse seja um dos maiores desafios criativos, é aceitar que a gente vai precisar colocar no mundo coisas que não vão ser, digamos, a melhor versão do universo que a gente poderia ter feito, porque daqui a 20 anos a gente poderia ter feito uma versão melhor, mas ao mesmo tempo aquela coisa precisa existir, senão ela só vive no campo das ideias. Então pra mim esse é um dos grandes dilemas criativos, é a gente saber que a gente vai precisar colocar um ponto final e que na semana seguinte, ou no mês seguinte, ou daqui a 2 meses, a gente poderia ter feito uma versão melhor daquilo. Isso é um grande desafio e eu acho muito louco colocar isso em perspectiva, pensar que todo mundo que a gente admira, todo mundo que nos inspira, a Brené Brown, quando colocou um ponto final no A Coragem de Ser Imperfeito, que é um livro maravilhoso, cara, ela sabia que daqui a um mês ela poderia fazer um projeto melhor. O Frank Ocean, que é um artista que eu gosto muito também, quando ele finalizou aquele álbum Channel Orange, cara, ele podia ter feito uma coisa muito melhor também daqui a um mês. E eu acho meio louco botar isso em perspectiva, que tem um momento em que a gente tem que aceitar que o ponto final precisa ser colocado. E é por isso que eu considero o ponto final um grande gesto de coragem. Porque você tá basicamente aceitando que você vai finalizar uma coisa, mesmo sabendo que aquela coisa poderia ter sido melhorada daqui a uma semana, um mês, etc. Porque você sabe que você pode entrar num loop e nunca finalizar aquele projeto. E qual é a conclusão disso, e digamos o acionável que eu tirei dessa reflexão pro meu dia a dia? É que o ponto final, quando você encerra qualquer coisa, seja um livro, seja um álbum, seja uma música, seja alguma coisa que você vai botar no mundo que é finita, aquele ponto final não indica que você tá falando pro pessoal, olha só, isso aqui é perfeito. O ponto final é basicamente uma ferramenta para fazer aquela sua ideia existir, para ganhar um corpo, para ela se tornar alguma coisa tangível que as pessoas podem olhar. E aí conversas vão se iniciar. As pessoas podem se inspirar pelo que você fez, da mesma forma que você se inspirou em outras pessoas. E você pode iniciar conversas que vão gerar oportunidades e ganhar convites. Porque a partir do momento em que aquela ideia passa a existir, mesmo você podendo ser melhorada dela daqui a um mês ou daqui a 2 meses, essas conexões começam a ser feitas. Então eu vejo esses pontos quase como se fossem migalhas que você vai deixando no seu trajeto criativo. É quase como se você pudesse visualizar, assim, todos os projetos que você finaliza, você deixa uma migalha para trás, você vai deixando esses pontos finais que vão marcando a sua trajetória criativa. E conforme você vai deixando esses pontos, as pessoas começam a encontrar as suas ideias, as pessoas começam a conversar com você, oportunidades aparecem porque aquele ponto final existiu, não porque aquele ponto final foi perfeito. E eu gosto muito de pensar nessa visualização onde os nossos pontos finais vão se cruzando com o de outras pessoas, porque a gente trabalha em áreas de interseção. Se eu estou fazendo um livro que fala sobre criatividade, que fala sobre perfeccionismo, vai ter alguma pessoa que fala sobre perfeccionismo aplicado a outra coisa, ou criatividade aplicada a alguma outra coisa. E esse nosso trajeto criativo vai sendo construído conforme a gente move as ideias da imaginação utópica para a realidade vulnerável. E eu chamo isso de realidade vulnerável porque é um ato de coragem você colocar uma coisa no mundo. Você sabe que não vai agradar todo mundo, mas mesmo assim você está expondo alguma parte sua. Porque quando a gente cria, não é só a parte profissional. A gente está colocando muito da gente.
Quando a gente recebe uma crítica, a gente não vai levar a crítica só pra nossa habilidade, pra nossa técnica, é pra nossa pessoa, porque quando a gente cria, a gente tá combinando referências, a gente tá combinando nossas vivências, a gente tá combinando uma série de coisas que nos interessa e que pode ser criticada a partir do momento que a gente coloca aquilo pra fora. Então essa visualização das migalhas, dos pontos finais irem compondo a nossa jornada criativa e ser justamente essa jornada criativa que nos traz oportunidades legais e conexões, é uma coisa que tem me ajudado muito a dar esse passo pra trás, a visualizar que o que eu tô criando hoje é parte de um ecossistema. E essa visualização mais macro sobre aquilo que a gente tá criando hoje, ou que você vai criar em breve, ser um componente, né, de um ecossistema maior de criações, de coisas que você vai fazer pela sua vida, é uma coisa que tem me ajudado muito. Eu não tô falando que você tá deixando fácil o processo de colocar o ponto final. Eu acho que exige muita coragem sempre você finalizar alguma coisa, mas eu acredito que esse tipo de visualização me faz aceitar melhor esse processo. Tira um pouco do peso do lápis. E se eu pudesse fechar esse vídeo com um grande ensinamento ou uma grande reflexão, que na minha opinião é mais importante, é pensar que todas essas pessoas podiam ter criado um livro melhor no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte. Porque conforme o tempo passa, essas pessoas continuaram a se desenvolver, continuaram a treinar, continuaram a explicar aquele mesmo assunto, tiveram ideias novas, criaram exemplos novos. O livro poderia ter sido melhor? O álbum poderia ter sido melhor? Poderia. Se ainda não existisse, se ainda tivesse ali naquele campo das ideias utópicas, né, do imaginário perfeito, você nunca teria conhecido aquilo e você não estaria nem escrevendo o que você está escrevendo, criando o que você está criando. E se esse assunto de criatividade e perfeccionismo te interessa, eu quero deixar um convite para você se inscrever aqui nesse link, que é o tiradopapel.com/livro, onde basicamente eu estou escrevendo uma newsletter semanal. E essa newsletter semanal está documentando esse processo de tirar o livro do papel. Desde o processo criativo até como é que é para entrar em contato com uma editora, como é que foi para mim, né? Eu quero documentar isso muito do meu ponto de vista. E quero trazer um pouco mais desses bastidores de como é que está sendo criar um livro extremamente metalinguístico, onde eu falo sobre perfeccionismo e sobre criar, e eu sinto todas essas coisas, de estar criando, estar sendo perfeccionista sobre o que eu estou criando. Eu acho que está sendo interessante criar esse projeto, eu queria muito trazer um pouco mais dos bastidores pra você. E eu queria te agradecer por ver esse vídeo até o final. Fico muito contente de criar conteúdo aqui pro YouTube. É um espaço que eu sinto que eu tenho mais conforto, mais tempo pra me expressar. E eu gosto do fato de você vir aqui e me escutar e trocar ideia comigo de alguma forma. Então, se você for novo ou nova no canal e você não tiver inscrito, eu te convido a apertar ou aqui ou aqui. Eu nunca sei porque a câmera às vezes inverte onde é que tá o botão de se inscrever. Mas aqui embaixo, no lugar, você consegue se inscrever no meu canal e receber as notificações dos próximos vídeos. Que aí o nosso relacionamento depende tanto do algoritmo do YouTube ficar te mostrando aleatoriamente ou não os meus vídeos, beleza? Então até semana que vem.